pessoal, olha só, o que faltava ainda para a nossa conclusão da progressão aritmética é o seguinte, é calcular a expressão do termo geral de uma PA. A gente até agora calculou a progressão aritmética quando a gente tinha a informação sobre o número de termos que a gente queria. Ou, se a gente estava procurando N e tal, que era o número de termos. Então é o seguinte, agora nós vamos calcular uma expressão matemática, uma fórmula, que define um termo geral para toda e qualquer progressão aritmética. Então é o seguinte, esse aqui é a fórmula do termo geral, a fórmula genérica, mas cada progressão aritmética tem a sua própria fórmula. Quer ver? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. A seguinte progressão aritmética, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, uma progressão infinita, não é verdade? E nós vamos transformar isso numa fórmula. Pegando essa fórmula do termo geral, o que eu não tenho aqui? Eu não tenho o número de termos, porque ela é uma progressão infinita. Então eu posso definir uma fórmula em função de n que pode me dar qualquer termo dessa progressão aritmética. Vamos então ao exemplo. Meu AN continua o mesmo, certo? AN eu não sei quem é, eu quero qualquer termo, ele é qualquer termo, o AN. O A1 eu sei, é o número 1, mais, então vamos lá, aqui ó, n menos 1, eu não tenho n, então continua n menos 1, vezes a razão. Quem é a razão aqui? Ó? 3 menos 1 é 2. Muito bem, vamos calcular essa fórmula agora, aqui na propriedade distributiva ainda dá para fazer isso. Ó. Então meu AN será 1 mais 2 vezes n, 2n, 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a fórmula ou a expressão do termo geral será 1 menos 2 dá menos 1 mais 2n. Essa expressão aqui é o termo geral para esta progressão. Entendeu? Ele calcula qualquer termo dessa progressão. Vamos ver aqui, calcular agora aqui cada termo. Vamos calcular o primeiro termo, eu quero o A1, por essa fórmula aqui. Então, o A1, veja bem, AN, no lugar do N eu botei o 1. Então, o que acontece? Vai ficar menos 1 mais 2 vezes 1, que é o N, ó. 1N. 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 igual a 1, certo? Vamos calcular o quarto termo, A4. A4 será então menos 1 mais 2 vezes o quarto termo, ou seja, o 4. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. E assim tu calcula qualquer termo dessa expressão. Vamos lá, vamos calcular então o A50. Será menos 1 mais 2 vezes quem? 50. 2 vezes 50, 100. Menos 1, 99. Esse será o termo que estará na posição 50. Certo, pessoal? Para qualquer progressão aritmética, qualquer sequência de números que está em progressão aritmética, tu pode calcular uma fórmula. Esta fórmula se chama termo geral, ou expressão que determina o termo geral desta PA. No caso, somente desta, certo? No caso aqui também, o N, ele é o que? Maior ou igual a 1, e o N pertence a quem? Aos números naturais, certo? Sempre nesta condição. E aí tu tem a definição
de uma progressão aritmética infinita e um termo geral que tu pode calcular qualquer termo. Por isso o termo geral, porque é para todos os termos, de maneira geral. Mas sempre específica para uma outra progressão. Quer ver? Vamos fazer mais um exemplo aqui, diferente, certo? Vou apagar aqui. Vou botar um outro exemplo aqui. Deixar a fórmula do termo geral ali para a gente sempre se guiar, né? Então vamos inventar aqui uma progressão aqui agora. Vamos inventar uma progressão aqui, ó. 10, 20, 30. Tá bom. Já tá bom. Então vamos lá. Eu quero uma expressão matemática que defina esta progressão. Então vamos lá, AN é igual ao A1, quem é o A1? 10 mais N menos 1 vezes a razão. Razão, 30 menos 20 dá 10, certo? Então vamos lá, AN é igual a 10 mais 10 vezes N, 10N, 10 vezes menos 1, 10 vezes menos 1, quanto? Menos 10. Então, 10 menos 10, 0. A expressão aqui do termo geral será o quê? 10n. Sempre. Ó, esta é a forma do termo geral para esta expressão. Então, tu tem infinitas fórmulas, porque tu tem infinitos termos gerais. Olha só, quer calcular o termo 1? Põe o 1 no lugar do n, A1 será 10 vezes 1. A3, 10 vezes 3, N é 3, dá 30. Ficou fácil, né? Muito bem, pessoal, vamos a outro exemplo agora. É o seguinte, a partir de uma fórmula que é uma expressão do termo geral, vamos calcular a PA, certo? Como que eu calculo a PA? Basta, por exemplo, olha só essa fórmula aqui, ó, AN igual a 4 mais 5N. Essa é a fórmula de uma PA, um termo geral de uma PA qualquer. Então, nós vamos definir. Como é que eu defino? Vamos calcular os 3 primeiros termos dessa PA. Os 3 primeiros termos são o seguinte. Minha caneta falhou, pegando outra caneta. Né? Vamos lá. O primeiro termo, A1. Então, será 4 mais 5 vezes quem? N. 1. Então, o primeiro termo dessa PA será 5 vezes 1, 5 mais 4, quanto que dá? 9. O segundo termo dessa PA será A2. Então, a fórmula geral é 4 mais 5 vezes N. N vai ser 2. Então, 2 vezes 5, 10, mais 4, 14. Vamos calcular o terceiro termo. 4 mais 5 vezes 3. Então, 3 vezes 5, 15, mais 4, 19. E assim sucessivamente. Então, a minha progressão aritmética será 9, 14, 19 e assim sucessivamente. Tu pode calcular qualquer termo dessa função. E se tu quiser a razão, aí a razão agora tu vai pegar um termo e diminuir no outro. A razão aqui é quanto? 5. 19 menos 14 dá 5. 14 menos 9 dá 5. A razão será 5. Certo? Com esse exemplo, então, nós fechamos o nosso trabalho de hoje. Valeu!